Mateus capítulo de número 21, versículo de número 28, diz assim. Jesus ele fala uma parábola. Levante as mãos, diga assim, a parábola, põe a força, diga assim, a parábola dos dois filhos. Preste atenção. Jesus ele diz assim, mas que vos parece? Ele começa contando. Um homem tinha 2 filhos. Diga assim, 2 filhos. 2 filhos. Põe a força e diga 2 filhos. 2 filhos. E, dirigindo-se ao primeiro filho, Jesus diz assim, o próprio Jesus explica, que um homem, ele tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse assim, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, eu não quero. Aleluia. Eu não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. O homem, dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo e disse. E respondendo. Dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. Versículo 30. E respondendo o filho, o segundo, disse assim, ó, pai, eu vou, Senhor. E não foi. E Jesus pergunta no 31, qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles que estavam ali, o primeiro. E Jesus disse, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Tome assento, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz, em Mateus capítulo 21, versículo 28, Jesus conta a história de um homem, era um homem que tinha 2 filhos. Jesus, ele explica em uma parábola a história de um homem que tinha 2 filhos. Este homem se direciona ao primeiro e diz assim, ó, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, eu não quero. Isso não é para mim. Esse negócio não é para mim. É como muitas das vezes Deus nos chama para orar, Deus nos chama para jejuar, Deus nos chama para abandonar certas coisas e nos consagrar. Muitas das vezes Deus nos chama para termos uma vida separada, uma vida ungida, uma vida totalmente entregue, uma vida totalmente separada, consagrada. A palavra consagração vem de separação. A Bíblia fala, Jesus explica sobre um homem que tinha 2 filhos. E a Bíblia diz que esse homem, ele fala com o primeiro, para o mesmo ir trabalhar na vinha dele. E a Bíblia diz que a reação desse primeiro filho é o quê? Versículo 29, do capítulo 21 de Mateus, versículo 29. Ele, porém, respondendo, disse, eu não quero. Mas, depois ele se arrependeu e acabou indo. Ele obedeceu. E a obediência é algo que faz Deus nos honrar nessa terra. Toda pessoa que ela se submete, toda pessoa que ela se humilha, toda pessoa que ela para de fazer o que ela acha e começa a fazer o que Deus tem para ela.
Quando a pessoa ela entra num lugar em Deus de obediência e abre mão de coisas dessa terra, Deus começa a se manifestar a ela e ela começa a provar uma vida debaixo dos cuidados de Deus. Aleluia. Tem muita gente por aí que ainda não provou os cuidados de Deus, porque Deus pediu. Deus pediu para ela fazer algo. E ela não quis. A Bíblia Sagrada diz que a resposta desse homem, que tinha os 2 filhos, né? A resposta que ele recebe do primeiro filho, foi que o filho disse assim, eu não quero. Mas depois ele se arrependeu e foi. Muitas das vezes Deus vai pedir para você coisas que você não quer fazer. Deus vai pedir para você, você vai ter que abandonar certas amizades, você vai ter que parar de andar com muitas pessoas. Deus vai pedir para você ter um nível de renúncia maior para que Ele possa entrar na sua vida. Deus ele vai pedir para mim e para você disciplina, entrega, tempo intenso de oração, tempo de consagração, tempo de estudo da palavra, tempo onde só você e Deus. Deus, Ele quer que você tire um tempo, invista um tempo, aonde vai ficar só você e Ele, aonde não vai ter ninguém, mas aonde você e Ele serão a maioria, para que coisas extraordinárias comecem a acontecer na sua vida. Toda pessoa que é chamada por Deus, todo mundo, evangélico, católico, espírita, o ateu, toda a raça humana ela é chamada. A Bíblia diz que muitos são chamados. Todos os dias Deus está usando alguém para chamar a pessoa. Para chamar a pessoa a ouvir a vontade de Deus. Todo ser humano ele vai se deparar com a vontade de Deus na terra. Guarde isso no seu coração. Todo ser humano vai se deparar com a vontade de Deus nessa terra. Deus vai chamar. Deus vai chamar. E Deus vai exigir, pedir renúncia da pessoa. Deus vai pedir para essa pessoa fazer algo. E pode ter certeza que todas as vezes que Deus pede para nós fazermos algo, muitas das vezes nós não queremos fazer. Aí entra esses 2 filhos. Era um homem que tinha 2 filhos. E ele pede para o primeiro, vai trabalhar hoje na minha vinha, vai cuidar da minha vinha, vai cuidar dos meus negócios, vai cuidar dos meus interesses. E Deus, quando nos chama, Ele não chama para resolver a nossa vida. Pelo contrário, Ele nos chama para nós abandonarmos a nossa vida e abrirmos agora mão de coisas e se preocuparmos com o interesse dele, o interesse do Pai, é que nós cuidamos da vinha. Só que é difícil. Deus ele vai pedir para você abrir mão de coisas. Deus vai pedir para você sacrificar coisas. Deus vai pedir para você abrir mão de coisas para que Ele possa entrar. Existem coisas que nós temos na nossa vida que se nós não abrirmos mão, Ele não pode entrar. Mas a partir do momento que a gente abre mão e tira de dentro da nossa história coisas que impedem Deus de entrar, quando nós tiramos certas coisas, certos sonhos, certas coisas que na caminhada da vida fomos influenciados, ou os nossos castelinhos que a gente mesmo constrói, e Deus diz assim, eu não mandei você fazer nada disso. E Deus diz assim, pode parar com tudo. Eu quero entrar e isso está me impedindo. Nós temos que abrir mão de coisas. Nós temos que aceitar a causa de Deus. A causa de Deus é muito mais do que resolver problemas de pessoas que vêm na igreja. A causa de Deus é dar um propósito de vida. É fazer as pessoas entenderem que elas são eternas. E não são apenas passageiras nessa terra. Nós somos seres eternos. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Mas nós somos seres eternos. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala de eternidade. A Bíblia fala mais do inferno do que no céu. A Bíblia fala mais das pessoas que vão para o inferno do que aquelas que vão para o céu.
para você ver a advertência que nós temos que ter, o zelo e o cuidado. E a Bíblia Sagrada diz, o próprio Jesus ensina, que havia um homem e 2 filhos. E o primeiro recebeu uma ordem, uma causa nobre. Vai trabalhar na minha vinha, o pai mandou. O pai mandou trabalhar na vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não, eu não quero. Não sou capaz. Isso não é para mim. Muita gente se depara com o Evangelho, muita gente se depara com a palavra de Deus e acha, não, isso não é para mim. Eu tenho que parar de fazer coisas que eu gosto. Eu tenho que agora entrar num nível de renúncia, abandonar coisas agora para servir a Jesus, para andar nos caminhos do Senhor. Eu vou ter que abrir mão de coisas. Isso não é para mim. A Bíblia diz que esse rapaz, ele disse para o pai, eu não quero. Mas a Bíblia diz que depois ele se arrependeu. Porque o segredo está no arrependimento. E arrependimento não é remorso. Arrependimento é abandono de atitudes. Arrependimento é você não fazer mais. Arrependimento é você não voltar a fazer de novo. Isso é arrependimento. Arrependimento é você não voltar a errar nos mesmos erros que você já errou. E a Bíblia Sagrada diz, e Jesus fala através da sua palavra. Ele, porém, o jovem, ele fala para o seu pai, eu não quero, mas a Bíblia diz que ele se arrependeu e foi. Versículo 30, Mateus 21, versículo 30. E esse homem se dirige agora ao seu segundo filho. Ele se dirige ao seu segundo filho. E o segundo falou-lhe de igual modo. Respondendo, ele disse, eu vou, Senhor. Mas na realidade ele não foi. O segundo filho, ele diz assim, ó, eu vou. O Senhor quer que eu vou para a vinha? O Senhor quer que eu vou abraçar a causa do Senhor? O Senhor quer que eu vou fazer algo para o Senhor? Deixa comigo, eu vou. Mas a Bíblia diz que ele não foi. No versículo de número 30, ele não foi. Versículo 31. Jesus pergunta, dentro dessa história que ele passa para os que estavam presentes, ele diz assim, qual dos dois fez a vontade do Pai? Aí disseram-lhe, lógico, foi o primeiro, que não queria ir, mas se arrependeu e foi. Versículo de número 31. Em verdade vos digo, disse Jesus, agora segura, que os publicanos, cobradores de impostos, Mateus, por exemplo, era um publicano, né? Em verdade vos digo que os publicanos, as meretrizes, as prostitutas da época, entram na frente de vocês, diante de vós, no reino dos céus. Tem noção? Porque João veio a vós no caminho de justiça, e vocês não creram. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para crer. Jesus explica, ele fala sobre João, que veio no caminho de justiça. João, um homem que tinha uma renúncia na vida dele. João era um homem, João Batista, ou Batista. João Batista não é o sobrenome, chama-se o Batista porque ele batizava. Era um homem que vivia no deserto. E lá no deserto, ele gritava. E você já parou para analisar que o deserto é um lugar que não tem ninguém? Qual é o tipo de pessoa que vai parar no deserto? Pessoas sem direção. Toda pessoa sem direção, ela acaba entrando num deserto. E no deserto que ela está, Deus vai usar alguém, um João, um pregador, para dizer, a vós é chegado o reino dos céus. Se arrependa. Problemas são pontes que nos levam para mais perto de Deus. Um dia sem direção? Nenhum. Você foi para o deserto. Deserto é lugar de pessoas que não podem viver muitas das vezes na sociedade. Os leprosos caminhavam no deserto em aldeias totalmente distantes da cidade. Pessoas sem direção, pessoas rejeitadas pela sociedade naquela época, andavam no deserto. Pessoas que estavam totalmente excomungadas da sociedade devido a um escândalo, devido a um pecado, elas eram
lançadas. Mas no deserto havia um João Batista. Havia alguém proclamando: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. E a Bíblia Sagrada diz que ali estava ele, apóstolo. A Bíblia fala que João estava pregando. João, ele não era um grande pregador renomado. João, ele não tinha microfone chui. João não tinha agendas abertas no seu Facebook. Não. João, ele tinha a unção de Deus na vida dele. E uma vida debaixo de um propósito real e maduro. Deus tinha algo na vida dele. A palavra do Senhor nos diz que João Batista, ele era um homem separado, ele não comia qualquer coisa. A dieta, a vida dele, a alimentação dele era gafanhoto e mel silvestre. Esse mel silvestre é um mel, é uma geleia de uva, não tem nada a ver com mel de abelha, tá? E o gafanhoto é um gafanhoto do deserto do tamanho de uma mão, da palma de uma mão, bate de um bicho. Ele se alimentava disso. A roupa dele não era o melhor terno, ele não tinha a melhor gravata. Não, ele tinha uma vida totalmente separada. Até a vestimenta dele era diferente. Porque o profeta de Deus, tudo aquilo que ele tem, até a roupa é diferente. A vida dele é diferente. É consagrada, é separada. Ele não está preocupado com andar conforme o estilo da sociedade atual. Ele não está preocupado em ser aceito. Ele não está preocupado se vão rir da cara dele. Ele está preocupado em cumprir o propósito. E Jesus fala sobre João. E Jesus fala sobre João com aqueles que estavam ali. Jesus falou às meretrizes, os publicanos, cobradores de impostos, os ladrões da época, as prostitutas, elas vão entrar na frente de vocês no reino dos céus. Jesus estava trazendo essa palavra para os religiosos que estavam ali. Jesus estava trazendo essa palavra querendo causar, querendo afetar os religiosos que estavam ouvindo. Então entenda uma coisa, nós somos chamados para um propósito, nós somos chamados para sermos João Batista, somos chamados para pregar a palavra, fomos chamados para abrir mão de coisas. Vai chegar um tempo que Deus vai pedir para você abrir mão de coisas, Deus vai pedir para você abrir mão de coisas que você mais gosta de fazer, coisas que você construiu e Deus, você não é para construir isso aí, você está construindo coisa errada. Existem coisas que Deus vai pedir para você. Tem gente que passou a vida inteira estudando medicina, faltando o último ano para terminar. Deus disse assim, abandona e vai pregar o evangelho. E as pessoas abandonam e fazem. Tem algumas pessoas que fizeram isso. Tem gente que dedicou a vida inteira para ser um atleta. Um nadador, um jogador de basquete, futebol. E Deus disse assim, abandona isso aí porque eu vou te fazer pescador de homens. Te farei um pregador da palavra. Direcionarei a sua vida. Talvez você estudou a vida inteira para ser um mecânico industrial, um engenheiro civil. E Jesus, ele pode chegar para você e dizer assim, pode abandonar isso aí, porque eu te farei um pregador, eu te farei um homem ou uma mulher de Deus, para fazer a minha vontade. É o que a palavra diz sobre os dois filhos. O primeiro foi dado uma missão. Toda vez que Deus nos chama, ele nos dá uma missão. Todas as vezes que Deus nos chama, ele nos dá um caminho, um propósito, ele nos dá algo a fazer, um trabalho, um exercício na obra, no ofício do querer espiritual dele. E nós temos que estar dispostos a ouvir a palavra dele. Em primeiro instante, muitos de nós dizemos, não, isso não é para mim, isso não vai dar certo, eu não consigo, sou incapaz, não vou conseguir, não vou chegar. Mas a Bíblia Sagrada diz que aquele que disse que não ia conseguir se arrependeu e foi cuidar da vida. Assim somos nós. Vai chegar um período da nossa vida que você não vai conseguir associar coisas para servir a Deus. Sua vida será totalmente separada para isso. Sua vida vai ser separada, você vai acordar de manhã, você vai entrar em oração intensa. Você vai estudar a palavra, você vai entrar em jejum. Você vai começar a usar o teu tempo para visitar pessoas, pregar a palavra de Deus. Você vai expulsar demônios só no olho. Você vai só lançar uma palavra, o demônio vai ter que cair por terra. Pessoas serão curadas através da sua vida, porque você tem uma vida separada. Existe unção na sua vida. Existe um bastidor com Deus. Toda pessoa que tem um bastidor com Deus, Deus usa ela, através de uma palavra. O povo aí fora não precisa de psicólogo, com todo respeito. O povo aí fora não está precisando de remédio. O povo aí fora não precisa de tratamento. O povo aí fora precisa da palavra de Deus, de uma oração forte, de uma direção da parte de Deus.
O Satanás ele tem achado força na vida das pessoas por causa do orgulho que elas carregam dentro delas. O diabo está dentro de casa de pessoas uma hora dessa por causa do orgulho e a falta de humildade delas, de querer se submeter à vontade de Deus. Todas as vezes que a gente se aproxima de Deus, a gente tem que deixar coisas, até a gente chegar na estatura de varão perfeito. A estatura de varão perfeito é quando nada mais te prender e você viver somente para fazer a vontade de Deus. E Jesus disse, vocês não deram bola para a pregação de João. João veio no caminho da justiça e vocês não deram crédito. Vocês não deram moral, né? Vocês não deram crédito à pregação dele. Vocês não deram. Ao batismo que ele chamava para vocês. E vocês não deram crédito. Mas a palavra de Deus nos diz. Jesus fala que no reino, vai entrar diante dos religiosos que não deram crédito. Porque tem gente que ela conhece o caminho da igreja. Vocês vão ver. Tem gente que conhece o caminho da igreja. Tem gente que conhece, tem Bíblia em casa. Tem gente que conhece os louvores. Tem gente que conhece as histórias de Jesus. Mas tem gente que não conhece a Jesus ainda. Porque quando você conhece a Jesus, você não presta mais para fazer nada a não ser servir a Ele. O verdadeiro encontro com Deus, você pode tentar fugir. Você pode ir para a bebedeira, você pode ir para a farra, você pode ir para a prostituição, você pode sumir da igreja, você pode se drogar, você pode fazer o inferno. Você não presta mais para aquilo. Cedo ou tarde você volta de novo. Assim, toda pessoa que ela teve um encontro com Deus, não importa onde ela esteja, ela não é feliz até o momento dela se colocar no centro da vontade de Deus e fazer aquilo que Deus mandou ela fazer. E a Bíblia diz que o próprio Jesus fala para aqueles homens que estavam ali. Pessoas que conheciam a Deus teoricamente, pessoas que conheciam a Deus no rito religioso, nas leis de Moisés, mas eram pessoas que eram vazias, porque não tinham um encontro verdadeiro com Deus. Pessoas que não sabiam identificar o que era de Deus e o que não era de Deus. Pessoas que não sabiam identificar o que era concernente a Deus e o que não era concernente a Deus. E tem muita gente que é assim. Tem muita gente que não sabe discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. A grande massa vai atrás do que não é de Deus. E o que não é de Deus nunca vai pedir. Quer saber o que é de Deus? O que é de Deus vai pedir para você deixar coisas. O que é de Deus vai pedir para você ter uma vida de sacrifício e renúncia. Tudo aquilo que é de Deus. Toda vez que você quiser saber se a voz é de Deus ou é uma voz enganadora, do espírito enganador. É muito simples. Deus sempre vai falar pela boca do profeta. Arrependei-vos dos vossos pecados. Ou seja, há uma renúncia que você tem que ter. O reino de Deus nunca vai entrar na sua vida, nunca vai se estabelecer nas áreas da sua vida, enquanto não houver renúncias de coisas. Deus não pode entrar na minha vida se existem coisas que Ele pediu para eu deixar. Se existem coisas que Ele mandou eu destruir. Se existem coisas que Ele mandou eu abandonar e renunciar de uma vez por todas. Quando há uma renúncia verdadeira, há uma entrega verdadeira, aí Deus pode entrar na minha vida, fazer morada em mim, e ali estabelecer o seu querer e o seu propósito. E Ele vai nos dar uma missão. Ser cristão é muito mais do que na igreja nos domingos. Ser cristão é viver uma vida intensa, porque a nossa preocupação é cuidar da nossa alma, porque ela é eterna. Tudo vai passar. Tudo vai passar. A idade vai passar, a juventude vai passar, tudo vai passar. Agora, aquele que estiver na palavra de Deus, esse nunca vai passar. Porque a Bíblia diz que o céu e a terra passam, mas a palavra dele não. E se a palavra dele estiver na sua vida, você vai ser eterno. Nós vamos ser eternos. Glória a Deus. Porque não vai passar. Tudo vai passar por aí. Tudo. Mas aquele que está na palavra, e a Bíblia diz que aquele que está na palavra, Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres na minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Então você não está sozinho. Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, há anjos ao seu redor. Há uma comitiva. Quando você entra num quarto fechado para orar, ali é um culto espiritual que se os teus olhos abertos, se os teus olhos espirituais fossem abertos, você ia morrer de medo. Porque ali há Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, aos anjos de Deus,
trabalhando ao seu favor. E você tem que manter esse culto diário na sua vida. Você tem que manter essa entrega diária. Vale a pena. Porque nós estamos aqui nessa terra para estabelecer o reino de Deus, para proclamar o reino de Deus, para libertar pessoas que estão endemoniadas, cativas, doentes, problemáticas, cegas espirituais. Nós somos os chamados de Deus para sermos João Batista nessa terra. E a Bíblia diz, e Jesus fala, e a condenação que Jesus teve para aquela geração, para aquele povo que estava lá nessa época, ele disse assim, porque João veio a vós no caminho de justiça, e vocês não creram. João, ele veio no caminho de justiça. João, ele diz, arrependei-vos dos vossos pecados. Arrepender, o que é arrepender? Arrepender é abandonar aquilo que desagrada a Deus. Deixar, abrir mão. Ah, mas eu gosto de beber. Pois é, para servir a Jesus tem que abandonar a bebida. Ah, mas eu gosto de festa de fardo. Então, você vai ter que abandonar para servir a Ele. Ah, mas eu tenho 3, 4 mulheres. Você vai ter que abandonar e ficar só com uma. Ou casar se for solteiro. Porque esse é o sacrifício e o pedido que ele faz. Então, ser cristão é ser parecido com Cristo. A Bíblia diz que nem Jesus fez o que queria. A Bíblia diz que no Getsemane ele ora e diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque Jesus sabia que ia morrer na cruz. Ele veio para isso. Havia um propósito. Assim como na sua vida, existe um propósito. Existe uma missão que Deus te deu. E você precisa abraçar essa missão e pôr ela em prática na sua vida. Jesus veio nesta terra com uma missão. Morrer por mim e por você. É por isso que nós estamos aqui. Reconhecendo isso. Toda vez que você vem orar numa vigília, você jejua, você estuda a Bíblia, você paga um preço, você renuncia, você está reconhecendo diante do mundo espiritual, diante de anjos e demônios. Você está reconhecendo diante de pessoas, você está reconhecendo diante de Deus, Deus está olhando. Você está reconhecendo. Você está aceitando e reconhecendo que Jesus morreu por você, de fato. Você está entendendo, você entendeu o que é o Evangelho. Tem muita gente que entendeu o caminho da igreja, entendeu alguns louvores, conhece algumas histórias de Jesus, mas não entendeu o Evangelho. Porque o que Jesus pregava era o Evangelho, não era motivação, não era coisas da terra, era o Evangelho. O Evangelho é poder para todo aquele que crê no nome de Jesus. Então é o Evangelho. O conteúdo, a matéria, o conteúdo, a didática, a história, a essência é o Evangelho. O Evangelho, quando era pregado, havia libertação. O Evangelho, quando era pregado, demônios se manifestavam. O Evangelho, quando era pregado, pessoas eram curadas, libertas, transformadas, e elas recebiam uma direção. Até multiplicação acontecia quando o Evangelho era pregado. Então, quando o Evangelho é pregado, e o Evangelho, o que o Evangelho traz? Um convite de renúncia. Um convite de deixar. Quando você deixa, ele pode agir na sua vida. Quando você abre mão de coisas, ele pode trazer cura, ele pode trazer libertação, ele pode trazer paz, ele pode trazer vida na sua vida de existência, ele pode trazer uma direção. Então nós somos chamados, separados, para fazer a obra de Deus. E fazer a obra de Deus vai requerer muita coisa. Você vai ter que deixar muita coisa. Você vai ter que deixar muita coisa. Conheço pessoas na caminhada que Deus mandou deixar muitas coisas. Tem gente que nem TV tem, em pleno século XXI dentro de casa. Tem gente que olha e dá risada. Tem mulher que fez voto com Deus porque Deus pediu para não cortar o cabelo. Amém. Tem mulher que anda de roupão dia e noite. Lá no Rio de Janeiro tem uma igreja que é assim. Não fale mal. É uma pessoa, eles estão renunciando. É a fé deles. É a fé deles. É a fé deles. Aí tem os pastores mais modernos que dizem que mas se a mulher não se cuidar, o marido vai... Não. Gisele Bündchen, uma das mulheres, vamos dizer assim, do território brasileiro, segundo a mídia, a mulher mais elegante, mais linda de todas, do mundo. E o que aconteceu? Foi traída. Então isso não existe. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As coisas espirituais, meu irmão, ela vai muito além desse mundo sistemático, manipulador, que quer colocar o homem mais rico, a mulher mais rica, o homem mais bonito. Está entendendo? Isso é tudo manipulação. Deus não trabalha nessa ideia do ser humano. Esse sistema
que governa o mundo não pode ser o sistema que te governa e me governa e nos governa. O verdadeiro cristão, ele é governado pelo reino de Deus, porque é o que ele busca. Você será governado por aquilo que você busca, guarde isso. Se você busca coisas da televisão, você vai ter medo de sair de casa, você vai ter medo de ir para São Paulo, né? Porque você assiste da Atena, você vai ter medo das coisas, porque você vai ter medo. Você vai ter medo. Tudo aquilo que aparece na TV não pode mover sua vida, mas a palavra de Deus e o reino dele. Por isso que busque. Porque João veio a vós no caminho de justiça, 32. E não crestes. Mas os publicanos e as meretrizes, esses creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vocês arrependam. Ou seja, os religiosos, eles estavam enxergando a pregação, o conteúdo, a manifestação, a proclamação do reino através da vida de João, prostitutas e ladrões se convertendo. E mesmo assim eles não quebraram o coração orgulhoso. Posso falar para você o que é pior do que um bêbado? O que é pior do que uma prostituta, um travesti, um homossexual? Posso falar para vocês o que é mais triste do que uma pessoa que está no mundo perdida nas drogas, no mundo do lamaçal aí? O mais triste é o religioso, que ele não quebra o coração para fazer a vontade de Deus. É o mais triste. A pessoa que ela se julga crente, porque ela vai todo domingo na igreja. A pessoa que se julga salva, porque conhece algumas historinhas de Jesus. É o tipo de pessoa que nós temos que tomar cuidado. Porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor nos diz assim, sobre os devassos, sobre aqueles que se dizem ser irmãos e não são. A Bíblia manda a gente se afastar, deixá-los. Tem noção disso? Pastor, mas isso não, eu estou falando sério. Existe gente que você vai pregar a palavra, a pessoa não quer a palavra na vida. A pessoa não quer se converter. Pastor, mas a pessoa não quer. Porque a pessoa ela se depara com o quê? O pai chamando ela para ir para a vinha, para ela abraçar uma causa, e ela não quer. Tem muita gente que no começo diz que quer, quando vê. Você vai ver muita gente que começa num gás. Eu quero fazer, eu vou. Tá bom, na igreja, e vamos, e pá, e tá. Daqui a pouco, esmorece, retrocede. Por quê? Porque vai se deparar com uma missão. Vai se deparar com uma causa nobre. Vai se deparar com um propósito de vida. Vai se deparar com responsabilidade. Aí o negócio, aí engrossa. Aí você vai ver a diferença de homens e meninos. Aí você vai ver a diferença de chamados e escolhidos. Essa é a fé que nos move, a palavra de Deus. O resto é resto. É conversa fiada. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque-se de pé, em nome de Jesus, vamos orar.